Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui. Você, torcedor do São Paulo, torcedor de outro clube, seja muito bem-vindo por aqui no Turbina Tricolor. A gente vai falar do São Paulo, informações e notícias do São Paulo que se prepara para o jogo pela Copa Sul-Americana contra a LDU. A gente também vai falar de uma projeção no Campeonato Brasileiro, pelo menos nas 3 próximas rodadas. De olho também na Copa Sul-Americana, que tem a definição aí nesta e na próxima semana, e também sobre as notícias do pós-jogo em relação a São Paulo e Botafogo. A gente vai conferir os destaques da coletiva aí do Lucas Silvestre, filho do Dorival, que acompanhou a partida entre São Paulo e Botafogo, e também a gente vai ouvir dois jogadores que completaram a marca de 100 jogos com a camisa do São Paulo, que são crias de Cotia, e são dois bons jogadores que a gente vai conferir o que eles falaram após a partida. Muito obrigado pela sua presença aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, ajuda muito a sua contribuição e eu conto muito com o seu apoio para a gente atingir a marca de 1000 inscritos. Quando acontecer isso, a gente chegar a essa marca, vai ter sorteio de produtos oficiais aqui no São Paulo, e você que compartilha, que prestigia o nosso canal, que é inscrito aqui no canal, deixa seu like e o seu comentário, pode concorrer a produtos oficiais. Então se inscreve para participar e tamo junto mais uma vez. Obrigado pela sua presença por aqui. Primeiro vamos falar do jogo, né? O São Paulo que mais uma vez teve casa cheia contra o Botafogo, né? O empate sem gols com o Botafogo no último sábado no Morumbi. É o São Paulo que mais uma vez coloca mais de 50 mil torcedores. Uma partida bem equilibrada, né? Com chances para os dois lados. O São Paulo que teve um volume melhor de jogo que o Botafogo, mas infelizmente acabou desperdiçando as oportunidades que foram criadas, né? Este jogo teve uma renda bruta de R$ 3.450.135 para os cofres do São Paulo. O público em 51.946 pagantes aí na partida entre São Paulo e Botafogo, no empate em 0-0, né? O destaque aí foi o ex-goleiro do São Paulo, Lucas Perry, que acabou fazendo uma partida boa, defendeu várias oportunidades ali do São Paulo, né? E foi considerado aí o melhor jogador da partida. Mais uma vez também, né? O Luciano toma cartão amarelo. A gente tem que lembrar que o Luciano vem sempre tomando cartão amarelo e esse é um ponto negativo para o Luciano. Isso pode prejudicar o São Paulo em determinados momentos pelo Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que é um jogador importante. Além do Luciano, que tomou o cartão, o Wellington também tomando o cartão e o Diego Costa também foram os amarelados do São Paulo. O São Paulo que jogou com o goleiro Jandrei, uma boa partida, né? O goleiro reserva do São Paulo, Natan, Arboleda, Diego Costa e o Wellington, Pablo Maia. Depois a entrada do Luan, que também fez uma partida boa, Gabriel Neves e Alexandre Pato, que acabou entrando também, Michel Araújo e Rames Rodrigues. Além deles, Lucas acabou entrando no intervalo, Luciano jogou a partida completa e Rodriguinho também teve oportunidade. Juan também entrou, desperdiçou algumas oportunidades, né? Às vezes falta um pouco mais de confiança para o Juan, e depois o Caleri acabou entrando no segundo tempo no lugar do Juan. Fez uma partida boa também, mas não teve nenhuma chance clara de gol o centroavante do São Paulo, Caleri, né? Uma partida até que interessante do São Paulo, rapaziada. Eu acho que o São Paulo merecia até a vitória, mas infelizmente não conseguiu. Vamos atualizar você, né, sobre o que disseram os jogadores. Pablo Maia completa 100 jogos com a camisa do São Paulo e eu quero aqui abrir aspas para o Pablo Maia. Para mim é uma sensação incrível estar completando 100 jogos com a camisa do São Paulo, um clube tão grande como esse. É uma felicidade imensa sair de uma cidade tão pequena e correr atrás do meu sonho. Desde novo e agora estar completando 100 jogos com essa camisa tão pesada, para mim é uma satisfação incrível, disse o Pablo, que ainda completou. É uma sensação muito diferente ali dentro de campo com o Morumbi lotado, com a torcida te apoiando do início ao fim. É um momento muito bom e gostoso de estar participando e acho que é uma sensação incrível. Completou aí o Pablo Maia, é um excelente jogador, né? Um dos melhores que a gente tem nesse atual elenco do São Paulo e com certeza aí será um alvo do mercado europeu na próxima janela. Além do Pablo Maia, o Wellington também falou, né, a respeito de completar esses 100 jogos com a camisa do São Paulo, lateral esquerdo também, um bom jogador, né, que o São Paulo tem aí pela lateral. E ele disse o seguinte, abre aspas,
É uma honra poder completar 100 jogos pelo São Paulo, clube que defendo desde a minha adolescência e que faz parte da minha vida. Um objetivo pessoal que foi só possível por meio de muito trabalho também em equipe. Não conseguiria isso sem a ajuda dos meus companheiros, comissão técnica e todos que fazem parte do dia a dia dessa instituição tão grande. Não poderia estar mais feliz, disse o lateral esquerdo, o Wellington, né? Que hoje aí também é um destaque importante das categorias de base do São Paulo, além do Pablo Maia, do Beraldo, do Rodrigo Nestor e alguns outros jogadores que vêm surgindo na última safra de jogadores do São Paulo. Para a gente falar também do São Paulo, a gente vai falar dos destaques da coletiva do Lucas Silvestre e a gente vai conferir agora aqui no Turbina Tricolor. Primeiramente, com relação ao elenco né, numeroso, acredito que realmente é uma dificuldade e esse é o nosso grande desafio, né, como comissão técnica. A gestão de pessoas é o ponto mais desafiador, né, de um líder. E a partir do momento que você tem um número maior de atletas, isso passa a ser um desafio ainda maior. Para a gente ter uma ideia, no Flamengo ano passado a gente tinha 24 atletas e complementava com atletas de base, né? Hoje, se eu não me engano, são 30, 32 atletas que a gente tem aqui. Porém, o principal é a honestidade e a sinceridade, que a gente, né, comande o grupo. Então, o atleta sentindo que a comissão técnica está sendo honesta e sincera com ele, a probabilidade desse atleta reagir de uma maneira melhor, ela é muito maior. Então, é assim que a gente procura pautar o nosso dia a dia, tem isso como filosofia do comando do professor Dorival. A gente busca dar atenção a todos os dias, e eu creio que isso é um ponto que faz com que a gente consiga, mesmo com um elenco numeroso, comandar de uma maneira que todos se sintam participativos e dentro do projeto, né, dentro do planejamento da equipe. E a segunda, me desculpa? A segunda, em relação ao Campeonato Brasileiro, 5 jogos sem vitória, tem tido desempenho, mas às vezes o resultado não vem vindo. Não, logicamente, que o Campeonato Brasileiro, a gente sabe, todos falam a mesma coisa, é um campeonato muito difícil. E a partir do momento que você não consegue vencer, obviamente que isso acaba incomodando. Porém, você não vencer tendo desempenho é completamente diferente, né? Porque você, quando você tem o desempenho, você sabe os pontos que você precisa atacar para poder fazer com que você volte a ter os resultados. Então, o nosso desempenho faz com que a gente tenha a consciência de que a gente precisa realmente de alguns ajustes para os próximos jogos. Porém, estamos muito perto desses ajustes e esses últimos jogos eles têm demonstrado isso, tanto o jogo contra o Corinthians como o jogo contra o São Lourenço, a intensidade que a equipe vem atuando, o tanto de jogadas que a gente vem criando, e isso faz com que a gente sinta que realmente são poucos ajustes que a gente precisa fazer para poder chegar aos resultados. Rapaziada, aí a coletiva do Lucas Silvestre, né? O São Paulo que empatou com o Botafogo. E a gente sabe que o elenco do São Paulo, né, tem bastante jogadores aí. E a gestão de pessoas é importante quando você tem bastante jogador para lidar, né? Todos estão tendo oportunidade e com 3 competições, nada mais justo, né, do que o São Paulo rodar esse elenco. E o Dorival vem fazendo isso muito bem. Vamos falar aí do Campeonato Brasileiro. Para isso eu vou compartilhar aqui com você. E a gente vai falar aí da classificação no momento, né? Até o momento aí, fim da rodada, praticamente só resta apenas um jogo aí, né? Neste domingo, né? O vídeo gravando aqui à noite, já no final da rodada. E foi a 20ª rodada, a primeira rodada aí do segundo turno. E o Botafogo segue líder com 48 pontos. Na sequência, o Palmeiras aí com 37 pontos, né? Depois vem ali o Flamengo com 35 pontos, Fluminense com 34, Grêmio 33,
Bragantino 32, Atlético Paranaense com 31 pontos, Fortaleza com 29 e Cuiabá com 28 até o momento. São Paulo na 10ª colocação com 28 pontos, né? O São Paulo aqui que tem pelo menos, né, são 7 vitórias, 7 empates, são 6 derrotas aí. 24 gols marcados, 19 gols sofridos e tem um saldo positivo aí de 5 gols. Na sequência, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, que acabou perdendo aí na rodada, estacionado com 27 pontos. Na sequência, Cruzeiro 25, Corinthians 24 pontos, Internacional 24, Goiás 22, Bahia 21. E aí abre a zona de rebaixamento, Santos com 21 pontos, Vasco da Gama com 16, Coritiba com 14 e América Mineiro com 10 pontos. O América Mineiro, que é o próximo adversário do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro na 21ª rodada, no próximo domingo, o jogo fora de casa para o São Paulo contra o América Mineiro. O São Paulo que venceu o América no Morumbi, né, por 3-0, um bom jogo do Tricolor ali na estreia do Dorival, e agora o São Paulo visita o América no retorno. Tá? Então, os 4 últimos colocados aí, o São Paulo vai visitar o lanterna da competição. O São Paulo está, no momento, a 7 pontos da zona de rebaixamento e está, pelo menos, a 6 pontos ali do G4, né? Na verdade, do G6, né? O São Paulo que precisa chegar ali entre, pelo menos, os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Para a gente falar aí dos próximos jogos, galera, a rodada, né, de número 21 aí do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visita o América Mineiro, né, e precisa vencer fora de casa aqui no domingo, dia 27, às 4 da tarde, o jogo entre São Paulo e América. É um jogo extremamente importante para o São Paulo, para somar pontos na tabela do campeonato. Lembrando que já é a segunda rodada e o São Paulo, que conquistou apenas 28 pontos no primeiro turno, tem agora o segundo turno, que é mais difícil, e o São Paulo tem que conquistar no mínimo uns 22 pontos para conseguir ficar livre de rebaixamento e manter o foco nas duas Copas, tanto na Copa Sul-Americana como na Copa do Brasil, na final contra o Flamengo. Em caso de desastre, que o São Paulo não conseguir conquistar nenhuma das Copas, o São Paulo teria que fazer o melhor campeonato brasileiro da história para conseguir chegar à Libertadores. Então, estes jogos são extremamente importantes, né? O contra o América Mineiro na rodada 21, aí já pelo segundo turno, e na rodada 22, o São Paulo enfrenta o Coritiba jogando no Morumbi. Um jogo importante, já vai ter definido neste momento, né, no dia 3 de setembro, o São Paulo já vai ter definido a Sul-Americana. E aí vai saber o que resta pela frente, né? Se vai estar na Sul-Americana ou não, e vai ter pelo menos o Brasileiro e a Copa do Brasil. Então, dependendo do que acontecer contra a LDU, o São Paulo tem que focar totalmente no Campeonato Brasileiro até os jogos da Copa do Brasil chegar, né? Que seriam aí nos dias 17 e 24 de setembro. Tá? Então, os jogos importantes para o São Paulo: América Mineiro fora. O São Paulo tem que somar 3 pontos, tem que vencer de qualquer jeito este jogo, né? E contra o Coritiba no Morumbi, o São Paulo também não pode desperdiçar 3 pontos. Tem que vencer dentro de casa para conseguir ficar fora ali da zona da confusão, se afastar ali mais da zona de rebaixamento. E depois tem o confronto pela 23ª rodada contra o Internacional, no dia 13. O jogo que antecede a final de São Paulo e Flamengo pela Copa do Brasil. E aqui neste jogo, São Paulo terá que ir misto. Lembrando que o desgaste muscular e psicológico dos jogadores pode estar afetado, vai depender também da Sul-Americana, mas é um jogo que antecede a Copa do Brasil. O primeiro confronto é uma final de campeonato, e aqui contra o Internacional, o São Paulo pode mesclar jogadores. Já nos 2 próximos jogos, o São Paulo tem que vencer para conseguir somar 6 pontos nas 2 próximas rodadas. Lembrando que o São Paulo não vence há 5 rodadas no Campeonato Brasileiro e tem agora uma missão dura pela frente aí nos próximos jogos.
Para a gente falar das notícias e finalizar as informações, né? A torcida do São Paulo, mais uma vez, um destaque importante. E em 2023, o São Paulo quebrou inúmeros recordes históricos na tarde do último jogo contra o Botafogo, né? Agora o São Paulo tem, na atual temporada, um registro importante. Maior número de jogos seguidos com mais de 50 mil pessoas. No Morumbi, são 7 jogos. Maior quantidade de jogos com mais de 50 mil pessoas no Morumbi, são 11 jogos. Maior número de jogos seguidos com mais de 40 mil pessoas no Morumbi, são 8 jogos. E maior quantidade de jogos com mais de 40 mil pessoas no Morumbi, são 19 jogos. Melhor média de público em uma temporada. A média de 44.727 torcedores. Então dá para a gente ver que a torcida do São Paulo está sim confiante e vem ajudando o clube, vem ajudando o time. Isso é muito importante, né? A torcida que segue colecionando recordes nessa temporada. Para a gente finalizar as informações, o Sub-12 acabou vencendo o Santos na estreia do Campeonato Paulista. Já o Sub-14 foi derrotado para o rival aí na estreia, e o São Paulo também pela categoria Sub-17 acabou perdendo aí na estreia pela terceira fase da competição, e o São Paulo perde a invencibilidade, né, no torneio. As notícias aí da categoria de base, infelizmente o São Paulo que não teve um final de semana tão feliz nas categorias de base, mas segue firme aí no campeonato, e a gente vai atualizando você a respeito das categorias de base. Esse é o vídeo de repercussão e notícias, e eu fico por aqui e agradeço a sua presença, né? A projeção aí do Campeonato Brasileiro nas 3 próximas rodadas, o São Paulo, que pega América Mineiro e Coritiba, precisa vencer e somar 6 pontos nesses 2 jogos e tentar buscar um empate, pelo menos com o Internacional fora de casa na terceira rodada aí do segundo turno, melhor, na quarta rodada do segundo turno, ajudaria muito nos 3 próximos jogos do São Paulo somar 7 pontos. É importante aí para o decorrer da temporada pelo Brasileirão se afastar da zona da confusão e tentar seguir próximo ali até o G6 do campeonato. Também informações do Tricolor, eu volto na segunda com o papo reto aqui, você não pode perder a live às 8 horas da noite para a gente falar do São Paulo e da semana decisiva contra a LDU, e informações do Tricolor a gente confere por aqui. Muito obrigado pela sua presença, uma excelente semana para você, um forte abraço, valeu!